Queridões, olá! Volta e meia recém aqueles debates sobre quem foram os maiores assassinos da história da humanidade. E eu costumo dizer o seguinte: existe um nível máximo de crueldade e falta de amor próprio e de empatia que uma pessoa pode ter. Pior ainda, existe ainda a crueldade de ver o sofrimento alheio e pior ainda, existe aquele prazer em saber que você determinou sobre a vida e a morte das pessoas. Isso beira uma psicopatia que muitas vezes os grandes assassinos e fascínoros e etc e tal tentam se esconder através de um diagnóstico para tentar abrandar as suas penas. Mas de qualquer forma, atingido este nível máximo, e muitos na humanidade tiveram, o que vai determinar é o poder que esta pessoa teve e, obviamente, também o tempo que ela permaneceu no poder. Neste sentido, fica difícil competir com alguns dos grandes líderes do século XX, porque tiveram muito poder e com armas muito poderosas sobre populações inteiras. Um nome que sempre acaba vindo à tona é do russo Joseph Stalin. Joseph Vissarionovich Stalin. Afinal de contas, finda as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, ele foi responsável por, segundo estimativas médias, a morte de mais ou menos 20 milhões de compatriotas. Ele instaurou o sistema do comunismo e stalinismo, que basicamente foi um governo de terror. As pessoas morriam de medo de serem consideradas espiões ou alguma coisa contra o Estado, inclusive pessoas muito próximas dele, como parentes e etc e tal. E além disso, ele exportou essa política do terror. Na verdade, seria mais fácil dizer fagocitou, porque países sob a égide comunista, ou seja, da cortina de ferro para lá, também colocaram líderes obedientes a Stalin e fizeram estes mesmos serviços em outros países. Entre as várias atrocidades de Stalin, uma chama a atenção, que é o Holodomor, em ucraniano, algo como o terror pela fome ou a morte pela fome, porque entre 3,5 e 5 milhões de pessoas, elas ficaram impedidas de se alimentarem e morreram de fome ou de bala na cabeça. Agora você, imagine que uma pessoa dessa, o homem de aço, pudesse ir às lágrimas ao ouvir uma música. E não é qualquer música, na verdade era o concerto número 23 para piano e orquestra de Mozart, um compositor facilmente reconhecido pela leveza e suavidade das suas músicas, em especial o seu segundo movimento, que tem aquele tema típico da simplicidade divina de Mozart. É inacreditável. Eu vou até repetir. Stalin, ao final de sua vida, ouvia esses trechos de Mozart e as lágrimas. Vamos dar uma olhadinha nessa história. Essa é uma história que tem 3 personagens, o primeiro já dito Stalin, o segundo Mozart, e o terceiro uma pessoa de uma personalidade certamente absolutamente fantástica,
a pianista soviética Maria Yudina. Mas quem teria sido esta pianista? Foi uma jovem artista que aos 17 anos foi para Leningrado para viver da arte e entrou no conservatório na classe de um grande professor e teve como companheiros pessoas de peso como Sofronitsky e Dmitri Shostakovich. Aliás, Shostakovich também sofreu demais com a perseguição do sistema comunista soviético. Isso lhe causou profundos problemas, tanto de saúde quanto influência na sua obra. Assunto para outros assuntos. Mas enfim, Maria Yudina era certamente uma pessoa de personalidade forte. Ainda jovem, ela, que nasceu de uma família judia, converteu-se ao cristianismo ortodoxo russo, o que já lhe valeu, obviamente, alguns probleminhas no começo. Mas na verdade o grande detalhe é que ela viveu intensamente a sua fé religiosa e isso lhe causou muitos problemas num Estado que perseguia quaisquer que fossem as denominações religiosas. Afinal de contas, o governo comunista não quer um concorrente para o Estado, né? E aí, o que aconteceu? Existiram alguns eventos bastante significativos, como por exemplo, em um evento onde iria ter um recital de piano antes de um recital de poesias do grande Boris Pasternak. Pasternak ficou mundialmente famoso pela sua obra-prima Doutor Zhivago, uma obra que realmente retrata a vida de um médico entre seus amores. Mas que também sofreu muito com a perda de todos os seus bens para o Estado. Não à toa, fez mais sucesso fora da União Soviética do que dentro. Come on, you bastard! Ele foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, mas não teve a permissão das autoridades para ir recebê-lo. Nesta apresentação, antes de entrar em palco, Maria Yudina fez o sinal da cruz. Pá! Pronto! Está lá, condenada a ficar 5 anos sem aparecer em público. Lembrando que o artista vive disso, de dar aulas. Ela lecionava, mas também teve momentos onde foi interrompida de lecionar, teve momentos onde foi interrompida de gravar e também interrompida de fazer apresentações públicas iguais a este caso que eu contei. Como resultante, Maria Yudina viveu em constante pobreza, mas parece que isso não a incomodava tanto, porque ela não se sentia, digamos assim, melhor que as outras pessoas para receber mais dinheiro e viver melhor do que as pessoas com quem ela convivia. Mas onde que essas histórias se encontram? Exatamente no concerto de Mozart. Em uma certa noite de 1943, aliás, o ano onde Stalin mandou fechar todas as igrejas da Rússia, I've been asked, why didn't you refuse? Why didn't you protest? I was just a boy, and to disobey an order meant to lose everything. They were dragging out the marble statues of angels, cherubs. Ele estava lá passando com o seu comitê e de repente houve uma belíssima gravação deste concerto. Manda chamar o comitê da rádio, de repente aparece lá os camaradas, ele vem e fala: toca lixo, eu quero esta gravação aqui, que foi tocada por essa pianista Maria Yudina. Vocês têm a gravação, né? Eu ouvi no rádio há pouco. Aí os oficiais vêm e falam assim: gravação? Temos sim. Então amanhã de manhã eu tô lá na minha dacha,
que é a casa de campo deles, né? Eu tô lá na minha caixa e vocês me levem a gravação pra eu ouvir lá. Sim, senhor. Bom, aí acontece aquela coisa que quem foi residente de cirurgia sabe, né? É que chega lá o chefe da enfermaria e fala assim: essa cirurgia amanhã às 7 horas da manhã tem um exame de colangiografia. Sim, senhor! Então tá, amanhã você leva lá na cirurgia. Vira as costas, vai embora e o residente vira e fala assim: ó, Só é o cara. e agora? Não tem o exame. Aí, meu filho, você vai passar a noite inteira cavando o exame, fazendo o que for preciso para o exame aparecer no dia seguinte. E foi mais ou menos o que eles fizeram. Utilizando métodos assim um pouco soviéticos, eles bateram na madrugada na porta da casa de Maria Yudina. Chegou lá, tinha um pelotão com suas Kalashnikov, sei lá. E aí chegaram para ela e falaram assim: olha, é o seguinte, o comitê está te solicitando a presença no estúdio para gravar o concerto. Na verdade, eles fizeram isso com a orquestra inteira. Todo mundo foi chamado, os músicos lá apareceram, provavelmente não todos. Certamente o maestro não, porque na hora que ele viu os russos lá na porta dele, teve um ataque externo, estava impedido de fazer qualquer coisa. Você imagina, né? A contração de esfíncteres tão clássicas daquela situação. E aí o que aconteceu? Foram lá na madrugada, gravaram o mesmo concerto que tinham tocado na tarde, porque na verdade o concerto tinha sido transmitido ao vivo pela rádio, mas não tinha sido gravado. Gravaram direto no bolachão, colocaram a etiqueta, ó. No dia seguinte, está lá o comandante orgulhoso: senhor Stalin, está aqui a gravação que o senhor me pediu. Muito obrigado, vaza. E aí o que se diz? Que Stalin ouvia esta peça, em especial o segundo movimento, e ia às lágrimas. Você acredita numa história dessa? Interessante notar o seguinte: essa história ocorreu mais ou menos 10 anos antes de Stalin morrer, ou seja, muitas vezes ele ouviu e certamente chorou. E Stalin aparentemente teve algumas alterações de comportamento mais no final da sua vida, que podem ser relacionados talvez com um aspecto mais místico, além daquela clássica mania persecutória que ele tinha, mas ele tinha alguns comportamentos um pouco estranhos. Do ponto de vista médico, ainda mais sabendo que Stalin morreu de um acidente vascular, é mais provável imaginar que ele já tivesse tendo algum tipo de alteração cognitiva por causa de eventualmente doença cerebrovascular, suas diversas formas, do que porque ele está arrependido de seus pecados, alguma coisa assim. Mas aparentemente não foi o que Maria Yudina achou, porque ela recebeu um envelope de Stalin com um pagamento lá, 200 rublos, está aqui, era um bom dinheiro, né, para ela, em agradecimento pela obra que ela tinha gravado. E aí ela respondeu dizendo o quê? Dizendo que agradeceu, mas que ela iria doar aquela quantia para a Igreja Ortodoxa Russa, para que todos e ele mesmo rezassem pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Gente, por muito menos que isso, milhões foram fuzilados na época de Stalin. Ele a respeitava, nunca respondeu essa carta, e Maria Yudina aparentemente era relativamente poupada, porque ela era uma contumaz crítica do sistema comunista, mas nunca recebeu uma represália como tantos outros receberam. Do ponto de vista pianístico, ela era, segundo muitos, tão grande quanto os grandes pianistas que saíram da Rússia, contemporâneos seus, como Emil Gilus ou Sviatoslav Richter. Curioso também notar que a interpretação deste segundo movimento dela, que estamos ouvindo, é um pouco mais lenta do que normalmente se toca por aí. Agora, de que interessa exatamente isso? Você conseguiria imaginar que um cidadão com um histórico de vida de Stalin iria às lágrimas ouvindo uma música tão simplória? É isso aí, queridinhos. Forte abraço.